Eu sei como quero me sentir. Às vezes, ao se encontrar em meio a uma situação desconfortável, você luta para descobrir algum aspecto positivo no problema. Algumas coisas são intoleráveis. Certas coisas são tão complicadas e tão ruins que lhe parece impossível achar alguma coisa boa nelas. Mas isso é porque você quer dar um salto grande demais do horror da situação na qual está focado para a solução que deseja. Em outras palavras, se você deseja achar uma solução que conserte o problema, mas está em posição tal que nenhuma ação lhe parece apropriada, lembre-se, apesar de talvez não existir nenhuma possibilidade positiva de ação nesse momento, e apesar de não saber qual ação tomar ou como poderia se sentir melhor, você sabe sempre, em todas as circunstâncias, como quer se sentir. É uma situação parecida com alguém dizer: acabei de saltar de um avião e estou sem paraquedas. O que devo fazer? Existem situações onde, devido a circunstâncias específicas, não existe ação ou pensamento que, naquele instante, faça diferença no resultado que se aproxima velozmente. E, do mesmo modo que às vezes você não encontra nenhuma ação que conserte as coisas, também não existe nenhum pensamento que as faça mudar de imediato. Mas, se você compreender o poder da mente, a incrível capacidade de alavancagem que os pensamentos agradáveis emitidos de forma consistente fornecem e começar a escolhê-los deliberadamente, utilizando sentimentos e emoções como guia, você poderá transformar facilmente a sua vida em uma experiência recheada de bons momentos através do foco no sentimento melhorado. Se você for capaz de achar, nem que seja um mínimo sentimento de alívio em um pensamento deliberadamente escolhido, o seu suave caminhar rumo à solução terá início. O que fazer em determinadas situações pode não lhe parecer muito claro, e pode ser que, às vezes, você não consiga nem mesmo identificar exatamente o que deseja ter. Mas nunca há uma situação em que você seja incapaz de identificar, de algum modo, como quer se sentir. Em outras palavras, você sabe que preferia se sentir alegre em vez de triste, descansado em vez de exausto, revigorado em vez de enfraquecido. Você sabe que prefere se sentir produtivo em vez de improdutivo, livre em vez de preso, em crescimento e não estagnado, e assim por diante. Não existe ação suficiente que contrabalance um pensamento desalinhado. Mas quando você começa a obter controle sobre a forma como se sente, ao deliberadamente escolher a direção dos pensamentos, descobre o poderoso poder de alavancagem deles. Ao se colocar de forma deliberada em posição de obter mais controle do próprio pensamento, você alcança um estado de controle completo da própria experiência de vida. Nada é mais importante do que se sentir bem. Tornar-se mais determinado a respeito das coisas que você pensa não é difícil. Você quase sempre é específico a respeito do que come, do carro que dirige e das roupas que usa. Virar um pensador determinado não exige mais deliberação de escolha do que isso. No entanto, aprender a direcionar deliberadamente os seus pensamentos rumo ao que lhe é mais agradável tem um impacto muito maior na melhoria da sua vida do que a comida que você escolhe, as roupas que usa ou o carro que dirige. Ao ler essas palavras e senti-las ecoar dentro de você com significado e poder, você nunca mais vivenciará nenhuma emoção negativa sem perceber a importante orientação que recebe dela. Uma ajuda que o fará guiar seus pensamentos em uma direção mais produtiva e benéfica. Em outras palavras, você nunca mais sentirá emoções negativas sem compreender que elas avisam que você está atraindo algo indesejado. Uma mudança significativa acontece em seu interior no instante em que você percebe conscientemente as emoções e a orientação que elas fornecem, porque antes, mesmo ignorando o que uma emoção negativa significava, você continuava atraindo mais negatividade. Portanto, compreender as suas emoções lhe fornece o controle da sua vida. Sempre que você não se sentir bem, deve parar e dizer: nada é mais importante do que me sentir bem. Quero encontrar neste instante um motivo para me sentir bem. Você vai descobrir um pensamento melhorado que vai levar a outro e a mais outro. À medida que você desenvolve o hábito de procurar pensamentos bons e agradáveis, as circunstâncias à sua volta começarão a melhorar.
A lei da atração exige isso. Quando você se sente bem, vivencie a sensação de que as portas estão se abrindo e o universo está cooperando com você. E quando você se sente mal, é como se as portas se fechassem e a cooperação cósmica fosse interrompida. Sempre que você sentir uma emoção negativa, estará resistindo a algo que deseja, e essa resistência cobrará um preço na sua vida. Ela cobrará um preço no seu corpo físico e cobrará um preço na quantidade de coisas maravilhosas que você poderia permitir que viessem para a sua vida. Através deste processo de viver a vida plenamente e reparar nas coisas desejadas e nas indesejadas, você cria uma espécie de reserva vibracional, o qual, de certo modo, separa para você as coisas desejadas que você já identificou até emitir uma correspondente vibracional que lhe permita receber a manifestação completa dos desejos. Mas até que você encontre um modo de se sentir bem com esses desejos, mesmo que eles ainda não tenham se manifestado em sua vida, talvez lhe pareça que eles estão do lado de fora de uma porta que você não consegue abrir. Entretanto, à medida que você começa a buscar mais aspectos positivos nas coisas que ocupam a sua mente, e à medida que escolhe, de livre e espontânea vontade, o lado positivo do lápis de possibilidades mentais e questões que dominam os seus pensamentos, essa porta vai se abrir e tudo o que você deseja fluirá com facilidade na sua vida. Quanto melhor as coisas estiverem, melhor elas ficarão. Quando você escolhe aspectos positivos do que quer que esteja no âmbito da sua atenção, você, de certo modo, entra em sintonia com os aspectos mais positivos de tudo. É claro que você pode se sintonizar negativamente também. Muitas pessoas lutam contra uma atitude de autocrítica resultante de comparações negativas que lhes foram direcionadas por pais, professores ou colegas, e não há nada mais prejudicial para a sua capacidade de atrair positivismo do que uma atitude negativa em relação a si mesmo. Muitas vezes, portanto, ao escolher um tema sobre o qual você tenha menos pensamentos negativos, é possível sintonizar uma frequência mais satisfatória. Então, a partir desse local mais gratificante, você redireciona os pensamentos e encontra mais aspectos positivos sobre si mesmo do que normalmente aconteceria. Ao encontrar mais aspectos positivos no mundo à sua volta, você também descobre mais coisas positivas em si mesmo. E quando isso acontece, achar mais aspectos positivos à sua volta se torna cada vez mais fácil. Ao encontrar coisas a respeito de si mesmo, das quais não gosta, você também encontrará mais dessas mesmas coisas nos outros e dirá: quanto pior as coisas estiverem, pior elas ficarão. Mas ao focar a atenção deliberadamente nas coisas positivas que você vê em si mesmo e nos outros, mais coisas positivas descobrirá e se pegará dizendo: quanto melhor as coisas estiverem, melhor elas ficarão. É de vital importância valorizar sempre a busca pelos aspectos mais positivos de tudo e focar as coisas desejadas, porque tudo que vem para você depende dessa premissa simples. Você consegue mais e mais do que mentaliza, quer queira, quer não. Meu universo é equilibrado positivamente e negativamente. Eis então o ponto-chave. Você é o criador da sua própria experiência. Poderíamos dizer que você atrai a própria experiência. O ato de criar não trata de identificar algo, correr atrás disso e obtê-lo. O ato de criar tem a ver com focar um objeto de desejo, sintonizando os pensamentos de forma mais precisa nos aspectos da questão que você gostaria de vivenciar e permitindo, então, que a lei da atração os traga até você. Não importa se você está se lembrando de algo do passado, imaginando algo para o futuro ou observando um ponto do presente. Você está constantemente emitindo pensamentos vibracionais aos quais a lei da atração responde. Você pode se referir aos próprios pensamentos como desejos ou crenças. Uma crença é simplesmente um pensamento continuado. Mas seja qual for o foco da sua atenção, você está estabelecendo seu ponto de atração. Como toda questão se compõe, na verdade, de duas opções, o que é desejado e a falta do que é desejado, é possível você acreditar que está focando no lado positivo, quando na verdade está focando no lado negativo. As pessoas podem dizer: eu quero mais dinheiro, mas o que estão focando na verdade é o fato de não terem tanto dinheiro quanto necessitam.
A maioria das pessoas fala da sua vontade de ter saúde quando se sentem doentes. Em outras palavras, a atenção ao que não querem é a força propulsora das observações sobre o que querem. Mas na maioria dos casos, embora elas possam dizer coisas que parecem indicar que estão focadas no desejo, não estão. Somente através do reconhecimento consciente de como você está se sentindo ao falar é que se torna possível saber se você está atraindo coisas positivas ou negativas. Embora você não consiga enxergar provas imediatas daquilo que atrai, o que você pensa está reunindo pensamentos, vibrações e energias compatíveis até que, em um determinado momento, a evidência do que você atraiu será óbvia.